Como escolher uma pastilha? Qual a melhor opção para você? Dependendo aí do terreno e das condições que você vai encontrar e do que você vai praticar. Nesse vídeo vamos falar a respeito disso. Sou Leonardo Silva. Neste vídeo vamos falar a respeito das pastilhas. O que você tem que prestar atenção na hora que você vai comprar a pastilha ou substituir a pastilha da sua bike? Observa o que você está fazendo e quais são aí as modalidades, quais são os propósitos que você está com a sua bike. Se você faz mountain bike, se você faz downhill, se você pedala no ciclismo de estrada. Para quem não sabe, as bikes de estrada hoje estão vindo utilizando os rotores, né, os freios a disco. Então aí, observe aí quais são as suas regiões, quais são as condições em que você vai pedalar. Outra coisa é o peso do ciclista e o peso da bike. Isso influencia muito no uso das pastilhas de freio. O freio, pessoal, ele deve ser sempre levado a sério. Não é à toa que, eu levo freio a sério. Então, já utilizei muitas pastilhas. Shimano, uma outra marca aqui que eu não gostei, Haiwan, acho que é assim mesmo a pronúncia. Tem outras pastilhas aqui antigas, de freios antigos e por aí vai. Então, e tem outras marcas, tem Magura, tem SRAM, tem Evid. Então, tem marcas aí, outra marca que a gente pode colocar, aqueles famosos freios da Bengal, antigamente utilizavam muito naquelas bicicletas de freeride, né? Então, tem várias marcas, observa aí qual que seria a melhor opção e o que se encaixa para você. O peso da bike, ele vai interferir? Vai. Porque se você se propõe a fazer um bikepacking ou uma cicloviagem e tem muito peso na bike, isso vai influenciar. Por exemplo, vou fazer um bikepacking em uma região em que tem muito morro. Vou subir a Serra do Rio do Rastro, né? A famosa, uma grande serra, e depois eu vou descer a serra. Com peso, mais o meu peso na bike, ela vai ficar pesada. Então, se eu tiver uma pastilha ali que vai gastar e que não vai suportar alta temperatura, a pastilha vai gastar e vai acabar, entendeu? Então, é basicamente isso. Outra coisa, a condição em que você vai andar. Se você vai andar na chuva e se você vai andar na chuva de mountain bike. Porque uma coisa é você andar na chuva no asfalto. A outra coisa é você pegar a bike e já ir de cara para a estrada de terra e encontrar situações aí onde você vai encontrar lama e muita contaminação, né? Devido a essa lama, muita contaminação no seu disco. Uma vez que você contamina o seu disco, uma vez que você contamina o seu disco em contato com a pastilha, vai gastar tanto a pastilha quanto o disco. Vai danificar os dois, né? Uma coisa também que eu gostaria de falar, que antes de entrar em quesito de pastilha em si, preste muita atenção em qual que é feito o material do seu rotor, do seu disco. Não adianta de nada você ter um rotor metálico e utilizar, por exemplo, uma pastilha orgânica ou uma pastilha de cerâmica, certo? Você tem que ter aí materiais mais adequados aí para os rotores, para que você tenha mais durabilidade da sua pastilha. Porque, por exemplo, se você tem um rotor metálico e quer pôr uma pastilha orgânica, automaticamente aí a pastilha vai acabar com mais frequência e vai danificar tanto a pastilha quanto o seu disco. É de se prestar atenção nisso. Então, sempre que você for fazer a opção por uma pastilha um pouco mais específica, por exemplo, uma pastilha de cerâmica, que ela é um pouco mais específica, vá a uma oficina mecânica de sua confiança, consulte um vendedor lá para você fazer uma melhor opção de disco, tá? Talvez isso seja importante. Eu particularmente uso o disco metálico e utilizo pastilha semi-metálica, que é essa pastilha que está aqui. Então, eu utilizando a pastilha semi-metálica num disco metálico, tá tudo ok. É o que basicamente vem aí nos kits de bike e acho que é o melhor custo-benefício hoje no mercado, seria esse. Talvez essa seja a minha dica. A dica do vídeo de hoje vai ser essa. Utilize semi-metálica, pastilha semi-metálica com freio metálico, que vai funcionar super bem. Isso é uma dica.
mas não se aplica. Por exemplo, se você vai praticar alguma atividade um pouco mais específica, por exemplo, como downhill, ou alguma modalidade que você vai descer por longo tempo e ter que frear, você vai ter que encaixar aí essa modalidade nessas especificações de qual que seria o melhor freio para você. Vamos falar a respeito das pastilhas sintetizadas. O que é esse processo? Esse processo ele é um processo de mistura de vários materiais, como por exemplo, pode acontecer de ter pastilhas fabricadas com alumínio, cobre, latão, bronze, entendeu? Ferro. Então eles fazem essa mistura, fazem essa homogeneização desse material, normalmente aí em pó ou em micropartículas. Uma vez já misturado, eles colocam esse material em uma temperatura e uma pressão ideal para que esse material se aqueça, se compacte, mas que não ultrapasse a temperatura de fusão desses materiais, ou seja, esse material não chega a estar 100% em estado líquido. Então, chegou em determinada pressão, em determinada temperatura para aquele processo químico acontecer, eles cessam esse processo e ali é feito basicamente as pastilhas, tanto a metálica quanto a semimetálica. O que pode diferenciar a metálica da semimetálica em questão de material, pode ser aí que a metálica ela é feita com mais materiais metálicos, como por exemplo, o latão, o cobre, o ferro, o alumínio. Já a semimetálica tem aí na sua composição mais cerâmica e grafite. As principais características da pastilha metálica, quais são elas? Elas têm maior tolerância à temperatura. Quando você tem uma pastilha em atrito diretamente com o disco aqui durante muito tempo, elas geram esse atrito gera calor, esse atrito aqui, ó, em que fica passando aqui, gera muito calor. Então, essas pastilhas metálicas, elas tendem aí a ter mais facilidade com esse calor, né? Elas toleram por mais tempo esse calor gerado. Outra característica é que elas são bem resistentes à chuva e a durabilidade dela é maior. Então, se você pretende aí correr numa estrada de terra, numa região que está um pouco mais com lama, faça a opção de pastilha metálica e de disco com componentes metálicos para que você tenha maior eficiência, tá? Então, durabilidade dela é bem maior, ela é melhor para chuva, ela é melhor para tempo úmido e ela tem maior eficiência em freagem de longa duração, onde você vai ter mais aquecimento do seu rotor. Os pontos negativos, posso dizer aí em primeira análise isso aqui que está acontecendo já. De tanto eu mexer com elas aqui, elas sujam mais fácil. Por que, Leonardo, que elas sujam mais fácil? Material metálico no rotor, material metálico na pastilha. O contato dela aqui vai produzir mais poeira, vai produzir mais pó. Com isso, você consegue aí ter mais até o ruído, você escuta mais aquela freagem. Dependendo do freio, faz um barulho super enjoado. Até aconselho aí, se começar a ter esse tipo de problema, faça a troca do rotor, assim como eu fiz o meu, e troque a pastilha da sua bike, que pode aí solucionar o problema. Outro detalhe que não pode ser deixado de lado é que a pastilha metálica ou semimetálica, ela pode agredir de forma a danificar o seu rotor. Então sempre está dando manutenção, sempre está levando uma mecânica preventiva para que você não tenha esse tipo de problema de danificação do seu rotor. Já falando das pastilhas orgânicas, elas utilizam materiais sintéticos resinados, ou seja, são materiais aí diferentes dos materiais metálicos que é utilizado tanto na semimetálica quanto na metálica, tá? Basicamente utilizam aí grafite ou então materiais como ceramida, por exemplo, aramida. Por essas pastilhas elas não terem metais, elas freiam mais e aquecem menos, certo? O porquê que isso acontece? É porque quando você tem metal e metal, o metal conduz calor, conduz energia. E no momento em que você freia, você gera ali um atrito entre esses dois materiais. E quando você tem atrito, você tem aí aquela transferência, né? Aquela condução de calor entre as duas partes, tá? Então, basicamente é isso. O material de cerâmica ele não aquece tanto e ele freia mais.
o processo de freagem dele, ele é melhor, tá? Porém, você tem aí que aquecer mais as pastilhas. Tanto é que uma das principais características das pastilhas orgânicas e até de cerâmicas são que essas pastilhas elas precisam ser utilizadas de uma forma mais forte, de uma forma mais eficiente, antes de que o atleta realmente utilize na prática. Geralmente aí você tem que fazer treinos aí em região mais segura, onde você vai frear durante um mais longo tempo, para que você, bem dizer, aqueça a pastilha e coloque ela realmente para ser utilizada na prática, tá? Os pontos positivos, então, da orgânica seria mais eficiência na freagem, tá? Ela é mais eficiente, ela freia mais rápido, você não precisa acionar o freio durante muito tempo, ela freia bem mais rápido e ela seria mais silenciosa. Tanto de cerâmica quanto orgânico não vai produzir tanta sujeira assim como o metálico. Você perde a condição de freagem na orgânica e na cerâmica quando você tem contaminação, por exemplo, terra, areia, barro, aí sim você vai perder totalmente a eficiência da sua freagem na cerâmica e na orgânica. Os pontos negativos seria então o que eu acabei de falar, em condição de chuva extrema, em que você vai encontrar contaminação direta nessas pastilhas, como por exemplo areia, barro, você vai perder eficiência dessa pastilha. Outra coisa também é que a durabilidade dela é menor. Ela freia bem, ela é bem legal para ser utilizada na sua bike, mas se você utiliza aí com um disco que é de metal ou então durante muito tempo, de longa duração aí, você utilizando essas pastilhas, elas não vão aguentar o tranco, tá? São pastilhas aí que têm vida útil bem mais curta do que a metálica. A metálica dura mais do que essa orgânica. Basicamente, eu falei com vocês a respeito da orgânica e da metálica, tá? E a semi-metálica eu trabalhei dando algumas informações a respeito dela. A semi-metálica, ela é produzida basicamente em materiais como latão, ferro, alumínio e resina. São basicamente essa a forma da semi-metálica. Ela é mais durável e mais acessível. A acessibilidade dela é maior. Você encontra essas pastilhas por um preço mais acessível no mercado com mais facilidade, tá? Geralmente as pastilhas de cerâmica, orgânica e metálica são mais caras. Por isso que talvez aí a semi-metálica seja mais acessível para você. Mas ela tem algumas características que se encontram muito com a característica da metálica, tá? Ela é boa para chuva, você consegue utilizar, a durabilidade dela é maior, enfim, talvez seja o melhor custo-benefício do mercado. Pessoal, passando aqui rapidinho, a gente está falando das pastilhas para deixar o recado para você. Curta, comenta e compartilha. Não deixe de se inscrever no canal, isso vai me ajudar, isso vai ajudar o canal a crescer. Valeu, continua com o vídeo aí. Temos também as pastilhas de cerâmica, que são pastilhas que têm aí características parecidas com as pastilhas orgânicas. Porém, as de cerâmicas aí, elas oferecem maior eficiência na frenagem, tá? Elas produzem menos sujeira, têm menos ruído, não absorvem água, tá? Então, aí são as principais características dessas pastilhas de cerâmicas. São pastilhas bem mais caras, a usabilidade delas no mountain bike é bem pequena, tá? Só atletas aí profissionais mesmo que vão fazer a utilização desse sistema de freio com cerâmica e por aí vai. Outra característica bem importante da de cerâmica é que ela suporta alta temperatura, assim como a pastilha metálica, que é essa que eu tenho aqui, por exemplo, essa é uma pastilha metálica, ela suporta maior temperatura, assim como a metálica, então talvez seria aí um ponto positivo para a pastilha de cerâmica. Já a pastilha orgânica não suporta temperatura, então talvez não seja indicado, tá? Pessoal, resumindo, é isso. Se você aí for fazer a opção de pastilha semi-metálica, para tempo seco, para poeira, ela vai tranquilo. Se chover, ela também vai te atender tranquilo, tá? Ela só aí vai aquecer, mas ela tem uma boa eficiência no aquecimento. Ela perde um pouquinho da freagem, mas ela consegue aquecer. Já tem pastilhas que se aquecer muito não freia nada, tá? Então, tem aí esse balanço, observa o que vai funcionar para você, observa quais são as condições que você vai pedalar. Eu indico para atender basicamente todas as condições e ser bem versátil a pastilha semi-metálica, tá? A pastilha metálica para um ponto mais específico,
mais durabilidade e mais eficiência na freagem. A pastilha orgânica para freagens mais curtas, aí para competições talvez, de XCO, por exemplo, em que você freia pouco, mas freia precisamente, entendeu? Então aí você tem que fazer esse equilíbrio para você ver qual que seria a melhor pastilha para a sua utilização. Não se esqueça de, não é só trocar a pastilha, não é só mexer no rotor. A manutenção do fluido de freio, seja seu freio Shimano, Magura, SRAM, aqueles Avid com aqueles fluidos diferentes, independente de qual seria essa marca, de qual seria o fluido do seu freio. A manutenção ela é importante. O porquê? Basicamente é por conta de uma situação, temperatura. Esses fluidos são submetidos a uma transferência, a uma troca de temperatura muito grande. Porque o atrito do freio, o atrito da sua freagem com as duas pastilhas aqui aquecem muito os pistões e aquecem muito os fluidos de freio. Então é importante que você aí faça a manutenção do fluido de freio, sempre que possível fazer a troca, fazer a conferência para ver se não tem nenhuma entrada de ar, se está funcionando tudo ok no seu sistema de freio. No mais foi isso, vou fazer um vídeo específico falando como você faz para trocar as pastilhas da sua bike. Acompanhe o canal e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo.